Olá, aqui quem está falando com você é a Rosemary Oliveira, educadora e psicanalista, e eu estou com um projeto chamado Espaço Zoe Online. Nesse projeto, eu pretendo alcançar mulheres que estão determinadas a se enriquecer em autoconhecimento, se enriquecer no aspecto das relações interpessoais, se enriquecer financeiramente, na carreira e também se enriquecer na inteligência existencial. É o tipo de inteligência que procura se conectar com algo maior, com o divino que existe em nossas vidas. Como psicanalista, toda a minha abordagem vai ser dentro desse viés da linha psicanalista lacaniana. Então, para iniciar, vou começar com o bloco 1 do Espaço Zoe Online. Nesse bloco 1, a proposta é a gente trabalhar o autoconhecimento, tá? E vai ser um conteúdo por mês. Então, o conteúdo desse mês, no bloco 1, autoconhecimento, e o título desse conteúdo, do estudo é Como a nossa identidade é construída na visão psicanalista. Então, vamos lá. Como se dá a construção da identidade? De acordo com o Dr. Claude Bright, médico neurologista pediátrico, a partir do 4º mês de gestação, o feto ouve, sente e responde a esse processo. A resposta pode ser motora ou hormonal, que é a liberação de hormônios que irão atuar no organismo do feto. Motor é quando o feto se move dentro da barriga da mãe. É possível concluir que estes fatores ficam armazenados na memória da pessoa desde a gestação. Essa é a visão dele como médico neurologista. Mas alguns teóricos da psicanálise, entretanto, consideram a construção da identidade a partir do nascimento, onde as experiências positivas e ou negativas ficariam armazenadas no inconsciente. Então, a psicanálise trabalha com o conceito de inconsciente, de como o inconsciente ele vai moldar, vai modelar as nossas atitudes, as nossas sensações e o nosso comportamento. Então, a partir do nascimento, a criança tem como referencial de completa suficiência e verdade absoluta as figuras parentais, pai e mãe, ou aqueles que fazem o papel deles, padrinhos, avós, tios, cuidadores e responsáveis. Por isso, para as crianças, tudo o que eles falam é a verdade absoluta. Para o bebê, ele e a mãe são um só, ele sendo a extensão da mãe. Só a partir do estágio do espelho. O que é o estágio do espelho? É quando a criança começa a se reconhecer a imagem que ela está vendo refletida no espelho como um ser separado da mãe. Então, quando o bebê se olha no espelho e consegue se reconhecer como um indivíduo, esse é chamado na psicanálise como o estádio, é estádio mesmo, não é estágio. Estádio como suporte, estádio do espelho. A partir daquele momento, ela começa a se reconhecer separada da mãe. E todos nós passamos por isso. Dessa parte, quando a gente era bem pequena, de que a gente se olha e se reconhece. Então, é que ele começa a se reconhecer como uma pessoa separada da mãe ou de quem faz esse papel da mãe para ele.
Para a pessoa, a mãe tem um papel importantíssimo na construção de sua identidade e autoimagem. Mas essa onipotência materna é perigosa, pois pode impedir que essa pessoa venha se constituir como sujeito desejante. O que é isso, sujeito desejante? O que eu quero, o que eu não quero, qual roupa que eu gosto de vestir, qual roupa que eu não gosto, quais são as minhas vontades separadas das vontades da minha mãe. Isso é ser um sujeito desejante. O que é meu, quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, quais são as minhas preferências e quais são as preferências que eu tenho, que eu faço porque a minha mãe gosta e não porque eu gosto. Então, é separar o que é meu do que é do outro. Qual é o meu desejo e qual é o desejo do outro. Aí entra a função da figura paterna, que tem o papel de interditar, ou seja, colocar um limite no desejo da mãe em relação àquela criança. E começa a se inscrever no inconsciente de ambos, tanto da mãe quanto do bebê, os limites. Então, como que se dá esses limites para a mãe? A mãe, a nossa mãe ou a gente como mãe, não sufocar o nosso filho ou a gente como filha com os desejos e vontades. Saber que o filho não é propriedade nem extensão dela. Ou seja, o pai ou aquela pessoa que fala, deixa a criança se sujar, deixa a criança tomar chuva, deixa a criança brincar, tá dando limite. Porque a tendência da mãe é querer engolir aquela criança, proteger aquela criança, né? Que nós fomos essa criança, de forma que a gente não consiga voar para a vida, né? E para o filho, como é que se dá esse limite? É o pode e o não pode. E quem vai apontar para o filho que o pai ou aquele que faz essa figura paterna, pode ser o padrasto, um tio, o padrinho, o avô, é a mãe. Tipo assim, você tá fazendo isso? Deixa teu pai chegar, ou deixa teu avô chegar que ele vai ficar sabendo. É colocar limites naquela criança que ela saber que ela não pode fazer tudo. E todos nós temos esse limite dentro de nós, que foi colocado lá na infância. Continuando, nesse processo de construção da identidade, a fala, a palavra, tem um lugar privilegiado. As palavras que são ditas sobre a pessoa e para a pessoa, ou seja, todos nós, o que nós ouvimos na infância, o que falaram sobre nós e o que falaram para nós, fica armazenado e fica tido como verdades absolutas em nossa fantasia infantil. Mas não é só a palavra, o jeito que os adultos olhavam para a gente, a postura que eles tinham em relação a gente, o modo de falar com a gente, também é observado e é armazenado dentro de nós. E vai produzir em nós a sensação ou de pertencimento ou de rejeição, de acolhimento ou de abandono, de amor ou de indiferença. E essas sensações vai definir como a gente se sente com respeito a nós mesmas, em relação à nossa autoimagem, à nossa autoconfiança, ao nosso amor próprio, interfere em nosso relacionamento com os outros. Se a sua infância e adolescência foi rodeada de amor, acolhimento, respeito, cuidado e aceitação, agradeça e ajude a curar outras mulheres.
Mas se você passou por traumas, negligência, abandono e maus tratos, chegou a hora de mudar esse quadro, ressignificar o passado e viver tudo de maravilhoso que Deus tem para você. Pode acontecer de pessoas que tiveram uma infância e adolescência bem equilibrada virem a se deparar com pessoas as quais para ela a opinião tem grande peso e valor. Essas pessoas podem ser um namorado, um marido, um chefe, um amigo ou um colega de trabalho. E essas pessoas podem começar a minar o seu senso de valor e seu senso de amor próprio. Contudo, isso é raro de acontecer, pois a nossa autoimagem, como eu disse anteriormente, ela é muito construída e fortalecida durante a infância, que é um período onde a gente ainda não desenvolveu resistência. Então, a gente não tem, na infância, a gente não tem um filtro como a gente tem quando a gente se torna adulto. Quando a gente se torna adulta, a gente tem um filtro de barrar certas coisas, mas na infância não. Tudo vem e vai sendo como tijolinhos construindo a nossa autoimagem, a nossa identidade, a nossa autoconfiança. E como que eu posso ressignificar o meu passado? 1. Acolha quem você é hoje. Identifique suas habilidades, as suas forças. Identifique também as suas fraquezas, coisas que você quer superar na vida. Entenda que tem coisas que você não vai conseguir mudar, mas sim aprender a conviver com elas. Tenha uma visão realista sobre quem você é. 2. Entenda que a mulher que você é hoje foi formada por pessoas e experiências que impactaram a sua vida e te moldaram. Reconheça e seja grata por isso. Libere o perdão para as pessoas e ou situações que ainda te trazem dor. Comece a ver a graça de Deus até nos momentos mais tristes da sua vida. Se você chegou até aqui, é porque podem ter intentado um mal contra você, mas Deus tornou em bem, como fez com José no Egito. Se você não conhece, procure a história de José do Egito. Ela é uma história linda, você vai adorar ver. 3. A perspectiva que todas nós temos e a nossa resposta às tristezas do passado fazem toda a diferença no processo de cura. A sua história de vida forjou a mulher resiliente e forte que você é hoje. Passo 2. Como eu posso fortalecer a minha identidade a partir de agora? Primeiro, a partir do autoconhecimento, você vai adquirir a habilidade de separar o que é seu e o que é do outro. Isso é muito importante. Por quê? Como eu disse, na infância vão sendo construídas mentalidades que a gente pensa que é nossa, mas é que foi embutida em nós pelos pais, pela mãe, pelo pai, por tios, padrinhos, ou seja, pessoas que tinham alta influência em nós. Então é momento de parar, refletir e saber separar esse pensamento, essa estrutura mental que eu tenho de que de repente eu não sou capaz, é meu ou é outra pessoa que falava isso para mim e eu achei que era verdade? É descobrir o que eu gosto e o que eu não gosto. Quais são os meus sonhos, meus desejos, minhas preferências. Como eu gosto que as pessoas me tratem. Como eu gosto que as pessoas possam me tocar ou falar comigo e o que eu não gosto. O que eu consigo tolerar e o que eu não tolero.
Tudo isso vai fortalecer a sua essência, a minha essência, a nossa identidade. Quais são os meus limites? E os limites do outro no trato comigo. Até onde eu consigo ir? O que é demais para mim? E o que é demais que eu ainda estou aceitando que o outro faça comigo? Colocar limites. Saber impor os seus limites. Saber impor esses limites com firmeza, delicadeza, respeitando o outro também. Não é brigar, mas saber, não, olha, isso eu não quero que faça comigo. Não é assim que eu quero que você fale comigo. É você colocar os seus limites com firmeza, delicadeza e respeito. Adquirir o autocuidado, o autorrespeito, como eu já falei. Conhecer os seus limites e não fazer coisas que te ferem apenas para agradar ao outro. Não faz coisas que vai te ferir só para agradar outras pessoas. Saiba aquilo que é o que cabe em você e o que não cabe. Aprender a não se cobrar e se culpar tanto. Tenha autogentileza para consigo. Tenha um diálogo interno amoroso. Como é que você fala com você mesmo? Você se xinga? Você se coloca para baixo em seus pensamentos? Ou você fala assim, poxa, não foi legal o que você fez, mas da próxima vez você vai conseguir. Comece a ver como é o seu diálogo interno, como é que você fala consigo mesmo. Não abra mão de valores que são parte da sua essência. O que é importante para você, anote, faça um caderno onde você vai criar uma construção para você da sua identidade. Coloca nesse caderno quais são os seus valores, quais são a sua essência, o que é importante para você, o que você não quer abrir mão na sua vida. Coloca nesse caderno o jeito como você gosta de ser tratada. Tem um caderno, é uma escrita terapêutica. Isso vai fortalecer a sua identidade. Com o autoconhecimento, você consegue identificar situações nas quais pessoas próximas utilizam a culpa, ou seja, te culpam por coisas a fim de conseguir te manipular para você fazer o que elas querem. Nesse momento, você vai ter a habilidade de se manter estável e não assumir uma culpa que não é sua. Então, quando você tem autoconhecimento, você sabe que aquilo que deu errado numa situação, seja em família, seja no trabalho, de repente a culpa não foi sua e a pessoa quer jogar a culpa sobre você. Você, com autoconhecimento, você consegue ter uma estabilidade emocional para não acolher uma culpa que não é sua. Então, esse é o bloco 1, que fala sobre a construção da identidade. Eu queria deixar uma mensagem que tem a ver com a inteligência existencial. Que no livro de Malaquias, o último versículo, que está no capítulo 4, versículo 6, diz assim: que o coração dos pais seria convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos seria convertido ao coração dos pais, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. A terra pode ser a família, a terra pode ser as relações. E eu queria deixar uma mensagem para vocês que diz assim: muitas de nós não cresceram em um lar equilibrado. Aquelas que cresceram em uma família equilibrada devem agradecer muito a Deus, pois a maioria das famílias, em algum aspecto, é disfuncional. E isto, infelizmente, acarreta nas pessoas, marcas emocionais negativas profundas em nossa alma. Mas Deus providenciou a cura das nossas emoções por meio do Espírito Santo.
para todas as áreas relacionadas a você que elas podem ser saradas. A escolha desse versículo de Malaquias é porque hoje chegou o dia para que o coração dos pais se voltem para o coração dos filhos e o coração dos filhos para seus pais, e assim o ciclo de ferida na alma seja quebrado. Então, minha querida, que a gente possa se reconciliar com os nossos pais, que a gente possa perdoar nossos pais, ou nossos cuidadores, nossos responsáveis, porque eles fizeram o que eles poderiam fazer de melhor para nós. Eles também não tiveram chance de se curar e de crescer. E muitos dos pais só reproduziram o jeito como foram tratados na infância. Então, que haja uma reconciliação, que haja cura e que a gente possa construir uma identidade sarada, uma identidade saudável para cada uma de nós. E assim eu encerro o conteúdo desse mês. Um beijo, um grande abraço. E assim, eu gostaria que você pudesse ouvir esse conteúdo mais de uma vez. Porque quando a gente se reunir no online, mas na live, né, presencial, não presencial físico, mas presencial no online, né, uma live, que a gente possa discutir, debater, refletir, né, sobre a construção da nossa identidade, sobre cura, sobre restauração, sobre identidade saudável, né? Então, a gente se vê no final do mês. Beijão para todas.